queridos irmãos e irmãs que acompanham este canal de reflexão bíblica, a paz do Senhor. O trecho do Evangelho de hoje nos apresenta uma narrativa muito conhecida, a multiplicação dos pães. Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 a 21. O contexto dessa narrativa é o deserto, onde Jesus se refugia para orar. Veja, no Antigo Testamento, o deserto é o lugar da escuta da palavra, do deixar-se cuidar por Deus, que conduz e alimenta o seu povo. Também é o lugar da tentação, o lugar da prova. Mas aqui, nesse texto, não é esse o caso. Bem, no deserto, a multidão vai até Jesus, em busca de alívio de suas enfermidades. Ao ver Jesus, aquele povo, ele se move de compaixão e cura os enfermos, pois o ver de Jesus supera uma mera visão física. Refere-se a captar a situação existencial daquele povo, seus sentimentos, seus anseios. É um ver com profundidade, um ver que gera compaixão e se transforma em atos de misericórdia. Pois bem, durante todo aquele momento em que o povo está com Jesus, em que ele realiza várias curas, as horas se passam e os discípulos começam a ficar preocupados. Como todo aquele povo iria se alimentar? Então pediram a Jesus que despedisse a multidão para que procurasse alimentos nos lugares mais próximos. No entanto, Jesus diz a seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Parecia uma ordem impossível de ser cumprida e, por isso, fizeram objeção. Mas alguém do povo tomou a iniciativa de colocar sua provisão à disposição de Jesus. E o mestre ordenou que todos se sentassem, organizados, de forma que os mais fracos tivessem prioridade para receber o alimento. Em seguida, Jesus tomou o pão e o peixe, olhou para o céu e deu graças. Esses gestos e outros detalhes da narrativa nos levam a fazer uma interpretação figurativa, em que o milagre seria símbolo da Eucaristia. Nesse modo de interpretar, não se trata de uma refeição em que as pessoas famintas ficam saciadas, mas de uma refeição em que se alimentam do pão espiritual, a Eucaristia. Jesus deixa a cargo dos discípulos distribuir o alimento. Assim, os seus discípulos participam de sua tarefa e missão. O trecho conclui com a afirmação de que todos ficaram saciados e ainda sobraram 12 cestos. Veja, o número 12 tinha muitas referências simbólicas e principalmente representava as 12 tribos de Israel. Aqui há uma alusão ao período em que o povo esteve no deserto e que foi alimentado por Deus com maná. Há muitos elementos simbólicos no texto, que nos convida a superar uma mera leitura literal do texto, em que Jesus é visto como um fazedor de milagres, que de forma prodigiosa alimentou uma multidão. Importa ressaltar que o simbólico não exclui a perspectiva do real, como se o sentido religioso fosse destituído da realidade da vida concreta. Mas, pelo contrário, o trecho nos possibilita interpretar essa narrativa nas duas linhas, o simbólico e o sentido assim mais literal. A multidão sabia para onde Jesus estava indo, que era um lugar desabitado, tanto que chegou lá antes de Jesus. Interessante, faz parte daquela cultura levar provisões para onde quer que fosse, como também nós, hoje em dia, quando fazemos longas peregrinações, levamos nossos lanchinhos nas nossas bolsas. Quando a noite se aproximou, as pessoas sentiram fome. E no lugar deserto, onde a sobrevivência está em primeiro lugar, ninguém iria partilhar o próprio alimento por meio de ficar sem nada. Mas Jesus tomou a iniciativa com um convite. Então, todos começaram a abrir suas provisões e
compartilhar o seu alimento, e antes que percebessem, havia comido comida mais do que suficiente para todos. Olhe, nessa perspectiva, o que houve não foi só um milagre da multiplicação dos pães e peixes, mas foi um milagre da transformação de pessoas egoístas em pessoas generosas. Foi o milagre do nascimento do amor nos corações temerosos, do amor que se compromete com o outro, que gera partilha. Nesse caso, esse acontecimento também é um sinal da Eucaristia, que transforma as pessoas em um só corpo, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E ser igreja significa participar do projeto do reino, deixando-se guiar pela compaixão de Jesus pelas pessoas, confiando na providência amorosa de Deus, para que assim a dimensão da partilha se concretize em nossas ações. Que as dificuldades de cada dia não endureçam o nosso coração ante as necessidades dos outros. Não nos tire a esperança na providência amorosa de Deus e nem a solidariedade de partilhar com os nossos irmãos e irmãs mais necessitados os nossos 5 pães e 2 peixes.